Queria lembrar os diáconos, assim que terminar a mensagem, para avisar as professoras, para as crianças subirem para o encerramento, para o momento de oração final. Vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Capítulo de número 2. Filipenses 2, nós vamos ler dos versos de 1 a 5. Podemos nos colocar em pé mais uma vez? Filipenses 2, de 1 a 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oremos. Obrigado, Deus, por mais esse momento. E o Senhor sabe da nossa limitação, do quanto a gente precisa do Teu Santo Espírito, para entender o Teu recado, para conhecer ainda mais os Teus preceitos, para guardá-los no coração, para encher o nosso coração de esperança, de promessas, de vida, de paz, de amor, de alegria, de tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, a vida abundante que o Senhor tem para nós como igreja. Ajuda-nos nessa hora, Deus, a entendermos a Tua vontade e a colocá-la em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos... Se você pegar o seu boletim, você vai notar que nós temos um tema anual. E o tema do ano é o melhor ano de nossas vidas. E nos temas, aliás, o subtema, cada mês tem um tema diferente, de acordo com, ou relacionado ao tema anual. E o tema deste mês, até por ser aniversário de nossa igreja, é o lugar da festa é aqui. E para ter festa precisa ter intimidade, união, unidade, comunhão. Senão não é festa. Você não convida para uma festa sua, para um aniversário seu, alguém que você não conhece. Ou quem sabe alguém que você não se dá muito bem. Nós convidamos pessoas com as quais convivemos, pessoas que amamos. E a ideia é então falarmos um pouquinho sobre a importância da comunhão. Até porque nós vivemos momentos, ou essa geração é uma geração muito impessoal. Nós somos a geração da internet, do e-mail, do Facebook, do WhatsApp, tantos recursos ótimos, sensacionais que foram criados para a melhoria da nossa comunhão. Mas, por outro lado, isso tem causado problemas muito sérios, porque nós estamos perdendo a comunhão. Perdendo a comunhão dentro de casa, perdendo a comunhão na igreja. Nós tivemos uma reunião no ano passado lá em nossa casa, com alguns jovens, e é interessante que dentre mais ou menos 14 jovens, batendo um papo bem gostoso, bem agradável, de repente nós notamos que tinha mais de 6 no telefone celular, se comunicando, sabe-se lá com quem, e fugindo daquela intimidade nossa, daquela comunhão que estávamos travando ali. Esse é um problema muito sério, porque segundo sabemos, biblicamente, até os grandes pensadores dos nossos dias têm alertado a isso.
as pessoas estão sedentas por comunhão. Elas estão desesperadas pelo toque. As pessoas querem abraço, querem ser tocadas, querem ser beijadas. Só que elas estão fugindo da intimidade, fugindo da comunhão. Lá em casa, cada um pega o seu prato e vai para o seu quarto assistir a televisão, o programa que bem quer. Ou quem sabe vai pegar o seu celular, seu notebook, seu computador e vai conversar com o mundo inteiro. E vai perder a bênção da intimidade na família. Isso não é diferente na igreja. Poucos são hoje aqueles que desejam, não vem a hora de chegar o domingo, a escola dominical, o culto, porque lá eu vou reencontrar amigos queridos, pessoas que não vi a semana inteira. E nós estamos sendo enganados pela mídia, enganados pela comunhão que estão tentando passar para a gente, mas é uma comunhão falsa. Não há comunhão apenas pela internet, pelo telefone, isso é impossível. A comunhão só é possível pessoalmente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão, baseado no texto que lemos, mas eu queria citar alguns nomes importantes, alguns pensadores, alguns teólogos, referindo-se ao tema. Comunhão, a palavra comunhão, ela é muito conhecida, a palavra grega para comunhão, eu vou falar porque ela é muito conhecida, existem grupos de louvor com esse nome, livros e tantas coisas já foram faladas desse termo comunhão. É a expressão koinonia, eu creio que a maioria conhece a expressão koinonia. E um dos grandes intérpretes da palavra de Deus, John Stott, o inglês John Stott, ele chega a dizer que koinonia ou comunhão refere-se àquilo que temos, e ele fala da graça de Deus, aquilo que Deus nos deu. Isso é comunhão. Deus nos deu algo, Deus deu sua graça, seu filho, a vida no seu filho. E é aquilo que nós damos às pessoas. Não somente aquilo que temos, mas aquilo que damos. E aí ele usa o termo a generosidade, a intimidade com as pessoas. Não adianta dizer que temos comunhão apenas com Deus. Se você tem comunhão com Deus, automaticamente você vai querer ter comunhão com o próximo. É algo natural e automático, porque aquilo que nós recebemos de Deus, nós queremos compartilhar com os outros. Nos diz John Stott. Warren Wiersbe, ele, falando num livro sobre integridade, ele fala um pouquinho de comunhão de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: para entender a integridade, precisamos primeiro entender que há duas forças operando no mundo. A primeira força, Deus está unindo as coisas. E a segunda força, o pecado está separando as coisas. Daí ele completa: Deus deseja a unidade, Satanás quer a divisão. Algo interessante para a gente pensar. Só há dois senhores, ou nosso Deus ou Satanás. Deus quer unir, tudo que Deus faz é em prol da unidade, da comunhão. E Satanás, desde o início, trouxe separação. Desde o início, desde lá do Éden, quando Adão e Eva tinham intimidade com Deus todos os dias, Satanás veio semear no coração deles e trouxe a eles a morte, a separação. Mais alguém, um psiquiatra, Paul Tournier, existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos. Ele vai dizer, uma delas é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Muitas coisas você pode fazer sozinho, menos ser cristão. Porque Deus nos criou e nos colocou como igreja. E nós temos uma só cabeça, nos diz a Bíblia, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fazemos parte de um corpo, igreja é corpo. Portanto, se você não quer se relacionar com outras pessoas, é impossível pertencer à igreja. Porque pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Vou repetir. Existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma delas é ser cristão. Outra pessoa, da área de literatura infantil, diz assim, Eleanor Doan: o amor que une os cristãos deve ser mais ardente que as diferenças que os dividem. Temos diferenças? É claro que temos. Não somos iguais, temos gostos diferentes, não existe compatibilidade total entre pessoas, não existe um casal igual ao outro, ou um cônjuge igual ao outro. Você sempre vai ser diferente da sua esposa e vice-versa. Os gostos serão diferentes. Mas o que tem que ser muito maior é o amor que nos une do que as nossas diferenças.
As diferenças têm que ficar de lado. E pensando no cântico que as meninas entoaram sobre os sonhos de Deus. Um dos maiores sonhos de Deus para a vida da sua igreja é que sejamos unidos, é que vivamos em plena comunhão. Esse é um dos planos que Deus tem para a sua igreja e é o que a gente vai tentar mostrar aqui, ou que Paulo nos mostra através desse texto. Esse texto foi escrito à igreja de Filipos, uma igreja muito boa, muito operante, uma das igrejas que mais ajudou o ministério do apóstolo Paulo. Ele por diversas vezes elogia os crentes daquela igreja, mas Paulo tem uma preocupação, porque aquela igreja passava por momentos de dificuldade na comunhão. Se você olhar o capítulo 4, você encontra, por exemplo, 2 mulheres que ajudaram muito o ministério de Paulo, mas que não se entendiam. E o apóstolo Paulo então vai falar sobre Evódia e Sintique, para que elas pudessem ter uma intimidade, uma comunhão entre elas. Porque sem comunhão entre elas, ficaria difícil da igreja caminhar. Mesmo uma das igrejas mais elogiadas pelo apóstolo Paulo, uma das igrejas mais operantes da Bíblia, nós encontramos problemas de comunhão naquela igreja. Isso não é diferente na nossa vida, quer na nossa igreja, na nossa família, porque aquilo que já falamos, Deus vem unir, mas Satanás quer trazer desunião, quer tirar de nós a bênção da comunhão. Eu queria então compartilhar algumas lições para uma comunhão preciosa. Não pensando na comunhão com Deus, mas a comunhão com o próximo, a comunhão com os irmãos. Algumas lições importantes para essa comunhão deliciosa ou preciosa que podemos ter. A primeira lição é que nós precisamos conhecer o Deus da comunhão. O Deus que tem comunhão entre Ele próprio, as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem plena comunhão. E Ele compartilha dessa comunhão para conosco, ou para a gente. Primeiro verso, o texto vai falar, se há, pois, alguma exortação em Cristo. É interessante algumas coisas aqui. A primeira delas é que a expressão encorajar, no nosso português exortar, né? No nosso português é uma expressão um pouco complicada. Na nossa mente, no português, exortar é dar bronca. Se eu quero exortar alguém, eu vou lá e falo um monte para aquela pessoa. Ou aponto o dedo para ela, aponto os seus erros. Mas isso não é o sentido bíblico de exortação. O sentido bíblico de exortação é muito interessante. Aliás, a palavra usada aqui é a mesma para consolador. A mesma palavra que Jesus usou quando prometeu o Espírito Santo. Quando ele disse que enviaria alguém para estar do nosso lado. A palavra é literalmente isso. Alguém chamado para estar do nosso lado. Por isso, aquele que exorta, ele tem que fazer de que maneira? Ele tem que chamar a pessoa, mesmo aquela pessoa que está agindo de maneira errada, chamá-la para um caminhar correto. Não simplesmente brigar ou tacar pedras, mas mostrar a ela que há possibilidade de andar no caminho certo. Há possibilidade de andar num caminho que agrade ao Senhor. Essa palavra, essa expressão exortação em Cristo, no verso 1 aí do capítulo 2, poderia ter outras traduções. Encorajar, animar, vir ao lado para dar assistência. É aquele sentido do próprio Cristo. Ele veio, ele se fez como um de nós. Jesus podia estar preocupado com a sua vida, podia estar preocupado com o universo todo que ele mesmo criou, com o Pai e com o Espírito, mas ele desce da sua glória para caminhar ao nosso lado. E nós temos milhares de exemplos de um Jesus que está atento à necessidade e à vida das pessoas. Porque ele olhava para as prostitutas com olhos diferentes de outras pessoas. Em vez de tacar pedra ou tentar se aproveitar delas, Jesus comia com elas, almoçava com elas, Jesus caminhava com elas e mostrava a elas o perdão e o amor de Deus. Ele fazia isso com publicanos, com pessoas odiadas à sociedade, ele fazia isso com pecadores diversos. O Senhor Jesus fazia isso com as pessoas mais desprezadas da sociedade, quer muito ricos como Zaqueu, quer muito pobres como Bartimeu, mendigo. O Senhor Jesus estava sempre atento e sempre oferecendo um ombro para caminhar junto. E eu fico pensando naquela história de Bartimeu, eles estão subindo para Jerusalém para uma festa, a festa da Páscoa. Milhares de pessoas estão subindo de Jericó a Jerusalém, mas ninguém oferece o ombro para Bartimeu. Ninguém diz a ele, Bartimeu, vem comigo, eu vou te levar lá para a festa. Nós vamos festejar juntos. Somente Jesus
para o seu caminhar para ouvir a súplica daquele homem. Como é bom saber que nós temos um Jesus que nos exorta, que nos momentos difíceis e diversos da vida, quer momentos bons, ruins, quer momentos até de pecado nosso, nós temos um Deus não acusador, mas um Deus que oferece a mão para nos erguer e para caminhar com a gente. Esse é o sentido da expressão usada aqui, exortação em Cristo. Jesus desceu da sua glória para nos exortar, para nos convidar a caminhar junto com Ele. É algo muito bonita a expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo. Mas a outra expressão refere-se agora ao Pai. O texto diz, verso 1 do capítulo 2, alguma consolação de amor. O consolo do amor do Pai. A Bíblia nos fala que o Pai nos amou a tal ponto que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. O Pai foi capaz de dar o que Ele tinha de mais belo, de mais bonito, de mais precioso. Algo que nós jamais faríamos, Ele fez por nós. Jamais eu daria a vida dos meus filhos por alguém. Alguém como eu, pecador como todos nós. Mas o Pai fez isso, o nosso Deus Pai abriu mão do seu único filho. Por amor a nós. E o texto fala agora de consolação, de amor. E é interessante que a palavra é quase igual à exortação. Ela só tem uma pequena diferença. Enquanto a exortação é você convida a pessoa a caminhar do seu lado. Agora aqui, consolação de amor. A ideia é você caminha com a pessoa ao lado dela, cochichando nos ouvidos dela. Falando com ela das coisas boas, das coisas preciosas da vida. A ideia é chamado para falar ao lado. Para falar de maneira muito íntima, para incentivar aquilo que Satanás faz conosco diariamente. Buzinando nos nossos ouvidos, falando de coisas perversas, tentando trazer desânimo, tentando tirar de nós o foco da esperança, das promessas de Deus. O nosso Deus faz o contrário, Ele cochicha nos nossos ouvidos. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus cria situações diversas para percebermos o quanto Ele quer falar com a gente. Mas a gente está tão corrido, tão atarefado, que a gente nem se dá conta de que existe um Deus que quer falar conosco. Um Deus que quer mostrar para nós coisas grandiosas, coisas que nem mesmo passam pela nossa mente, pelo nosso coração. Consolação de amor significa um Deus que quer caminhar do nosso lado e cochichar coisas boas nos nossos ouvidos. Como é bom saber que temos um Deus que faz isso, mesmo que não percebamos. E aí eu fiquei pensando no cântico que foi entoado. Diga para os abatidos, não percam a fé. Como a gente precisa fazer isso com as pessoas? Dizer para as pessoas que estão sedentas, abatidas, desesperadas, enlutadas, enfermas, pessoas que estão deprimidas, como a gente precisa mostrar para elas aquilo que Deus faz com a gente, aquilo que Deus faz nos convidando a caminhar com Ele, e muito mais do que isso, enchendo o coração dessas pessoas de promessas, de bênção, abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a começar daqueles que estão na nossa casa. Quando foi a última vez que você abençoou seu filho? Quando foi a última vez que você declarou bênção sobre seu esposo, sobre sua família, sobre seus vizinhos? A tendência nossa é reclamarmos. A tendência nossa é xingarmos, é perdermos a paciência. Ah, se Deus fizesse isso com a gente, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se a misericórdia de Deus não se renovasse todos os dias, ninguém estaria aqui para contar a história. Mas Deus nos ergue, Deus cochicha nos nossos ouvidos promessas sensacionais. O texto fala ainda de conhecer a comunhão, ou o Deus da comunhão, agora com o Espírito Santo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito. Já que temos uma comunhão no Espírito, e aí a palavra aqui é, de novo, koinonia, que significa comunhão ou comum, algo comum, que significa comum mais ação, comunhão, fazer algo comum. Mas é muito interessante, como eu já disse, essa comunhão foi perdida lá no Éden, mas foi restaurada lá na cruz. Nós perdemos a comunhão com Deus e com as pessoas lá no Éden.
A primeira briga do casal aconteceu depois do pecado. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles passaram a brigar um com o outro. Eles passaram a não entender um ao outro. O coração deles se encheu de medo, de temores, de dúvidas, de fuga. Mas lá na cruz, o segundo Adão restaura a nossa comunhão com Deus. E é interessante que para o apóstolo Paulo, a expressão koinonia, comunhão, que nós usamos muito para união entre nós, para o apóstolo Paulo é algo muito mais amplo, é muito mais forte, é muito mais enfático. Na teologia paulina, nos escritos de Paulo, nós encontramos a ideia de comunhão como uma participação da história de Deus. Em outras palavras, nós temos um Deus que compartilha a comunhão conosco e nos convida a participarmos da vida dele. Você faz parte da vida de Deus. Você faz parte da história dos planos de Deus. Quando Deus planejou a nossa vida lá na eternidade, Ele já contava com isso, de nos chamar para fazermos parte do reino dEle. Reino que jamais terá fim. Como é bom saber que nós temos da parte de Deus alguém que nos convida a sermos coparticipantes da natureza divina. Se você notar em outros textos da palavra, você vai encontrar Paulo falando sobre esse mesmo assunto. Por exemplo, ele fala sobre viver com Cristo. Ele fala sobre sofrer com Cristo, ser crucificado com Cristo, ser ressuscitado com Cristo, reinar com Cristo, ser glorificado com Cristo, ser herdeiro com Cristo. Na visão de Paulo nós temos da parte de Deus intimidade tão grande que nós fazemos parte da família de Deus. Em Cristo, nós temos comunhão plena com o Senhor. Nós temos o Espírito de Deus, não somente conosco, mas em nós, dentro da nossa vida. Somos templo da habitação do Espírito de Deus. Em Cristo, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Como é bom saber que nós temos um Deus e podemos conhecer esse Deus de comunhão. O texto fala mais, verso 1. Se há entranhados afetos e misericórdia, e a expressão entranhados afetos tem a ver com o mais profundo sentimento. Mas a misericórdia é muito mais do que sentimento. A misericórdia é não apenas sentir, não apenas ter sentimento para com o necessitado, é agir para abençoar o necessitado. Ter misericórdia ou ser misericordioso é abençoar aqueles que necessitam. É o que Deus faz todos os dias. Ele não só tem entranhado afeto sobre nós. Ele não só sente muito amor por nós. Como todos os dias Ele tem misericórdia de nós. Ele nos ajuda. Ele caminha do nosso lado. Ele está atento aos nossos sonhos. Ele está atento aos detalhes pequenos da nossa vida. Que talvez para nós não tem nem tanta importância assim. Mas Deus sabe da relevância de tudo o que Ele mesmo põe diante de nós. Como é bom saber que temos um Deus de comunhão e nós precisamos conhecer esse Deus, o Deus da comunhão. Mas uma segunda lição que Paulo nos dá é que precisamos conhecer a comunhão de Deus. Não somente um Deus de comunhão, mas a comunhão de Deus. E o verso 2 nos fala sobre isso. Completai a minha alegria. Paulo diz que a sua alegria seria completa quando o povo de Deus, quando a igreja de Filipos pensasse a mesma coisa, nos diz o texto. Verso 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Vejam só o que diz o texto, pensar a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É muito interessante, é muito significativa as expressões usadas aqui. Essa expressão pensar a mesma coisa, ela aparece nos escritos de Paulo 23 vezes. Das 23 vezes, ele usa 10 vezes nessa pequena carta. São poucos capítulos, se você notar. E ele usa 10 vezes a ideia de pensem a mesma coisa. Se nós pudéssemos dar um tema para a carta de Filipos, não é pensar a mesma coisa. Nós sabemos que o tema da carta de Filipos é alegrai-vos no Senhor. Ele usa diversas vezes a expressão alegrai-vos. Mas um segundo tema, um subtema dessa alegria é pensem a mesma coisa. Eu creio que a maior definição bíblica de comunhão para mim está aqui. O que é ter comunhão? É ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo objetivo, é ter o mesmo alvo. Por isso,
É só possível ter comunhão com aquele que foi resgatado por Cristo, com aquele que foi transformado por Jesus. Não dá para ter comunhão com aquele que não tem o mesmo pensamento que a gente. Nós podemos e devemos ter bom relacionamento com todas as pessoas, mas comunhão é só com aquele que teve a mente transformada por Jesus. Aquele que tem a mente transformada pela palavra de Deus. E o texto fala aqui das expressões: pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento. E ele tinha dito antes um pouquinho, no verso 27 do primeiro capítulo, ele diz assim, está pertinho aí, capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em outras palavras, é possível você lutar separado pela fé evangélica. Só que você nunca vai conseguir alcançar a vitória. Para alcançar a vitória, precisamos lutar juntos. Porque Satanás reúne os seus exércitos contra nós e ganha facinho se a gente estiver desunido. Nós lemos aqui no começo, o Salmo 133. Se há união no povo de Deus, aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em outras palavras, a implicação disso é que se houver desunião no meio do povo de Deus, a implicação direta é: haverá morte e maldição. Porque contrário de bênção é maldição, contrário de vida é morte. Se nós queremos ter vida, vitórias, nós precisamos estar unidos, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento. E quanto a sentir, eu li o verso 5 com vocês também, e o verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual deve ser o nosso sentimento? Qual deve ser o nosso pensamento? O mesmo que houve em Cristo. Cristo em nenhum momento, ele julgou por usurpação ser igual a Deus, conforme Paulo vai dizer aqui na sequência. Em nenhum momento ele quis tomar à força aquilo que lhe era de direito. O Criador de todas as coisas é morto pelas suas próprias criaturas. Ou quando você vai lá para a tentação no deserto, o Criador de todas as coisas, há um complô contra ele, até mesmo os animais, as feras se reúnem junto com os demônios para destruir a vida de Jesus no deserto da tentação, no começo do seu ministério. Como é interessante saber que há um complô contra a igreja, há um complô contra Jesus, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Segundo a linguagem apocalíptica, o Cordeiro venceu e vencerá todo aquele que estiver firme com o Cordeiro. Esse é o tema, inclusive, do livro do Apocalipse. E eu queria dizer o seguinte: o sentimento de Jesus foi abrir mão dos seus direitos para se relacionar com a gente. Ou você acha que você é tão bonzinho assim, que todos, inclusive Deus, deveria te amar assim facilmente? Ou você não tem aqueles dias chatos que você levanta e você está mal-humorado, e que ninguém pode falar alguma coisa para você que você vai estourar com a pessoa? Será que não somos assim? Será que nós não temos as nossas manias? Somos perfeitos. Deus nos ama porque nós somos perfeitos, não temos nenhum problema. Por isso que Deus nos ama. É claro que não é verdade, você sabe bem disso. Eu queria dizer algo a você: se Deus te perdoou, você não tem nada que ficar bravo com o irmão, com qualquer que seja a pessoa. Porque Deus te perdoou de coisas muito piores. Só Deus e você sabem o que passa no seu coração. Somos miseráveis pecadores, nos diz a Bíblia. Não temos nada para nos vangloriar diante de Deus. Temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo em Corinto, ele vai ser ainda mais enfático, porque ele está irritado com a igreja de Corinto. E ele vai fazer uma declaração no capítulo 8, verso 12, dizendo assim: pecando contra os irmãos, é contra Cristo que pecais. É forte a palavra. Pecando contra os irmãos, é contra Cristo que pecais. Quando você peca contra alguém, você não está pecando simplesmente contra alguém, um irmão, quem quer que seja. Você está pecando contra a obra de Jesus. Jesus trouxe vida, unidade. Satanás vem trazer desunião. Por isso a palavra ensina que devemos amar, devemos perdoar. E eu lembro que um dos meus professores dizia o seguinte: ele falava assim:
ninguém consegue falar mal de mim. E ele respondia: porque tudo que disserem a meu respeito é pouco do que eu realmente sou. Porque eu sou miserável pecador. Portanto, se alguém te caluniar, se alguém falar mal de você, fizeram isso de Jesus e ele não tinha um pecado sequer. Em nenhum momento ele revidou. Cuspiram no rosto dele. Imagine a humilhação. Bateram nele. Fizeram todas aquelas barbaridades com ele. Ele perdeu fôlego, ele perdeu sangue, ele perdeu líquidos do seu corpo. Para que nós pudéssemos ter vida. E quando alguém faz algo contra nós, a gente não consegue nem olhar para a pessoa, nem amar, nem perdoar. Porque a gente esquece do que Deus fez conosco, morrendo na cruz no nosso lugar. Foi o nosso pecado que levou Jesus à cruz. Aliás, já é conhecido da igreja, mas quando aquele filme A Paixão de Cristo surgiu, teve toda aquela polêmica de saber quem era a mão que crucificou Jesus. Aparece só a mão crucificando Jesus ali no filme. E descobriram que foi o próprio diretor do filme, Mel Gibson. E aquele homem, que eu nem sei se é temente a Deus ou não, se conhece tão bem a Bíblia ou não, mas aquele homem respondeu: eu quis, eu mesmo, pregar aquele Jesus na cruz, porque ele morreu pelos meus pecados. Fui eu que levei ele para a cruz. E muitas vezes nós como igreja esquecemos disso. Somos tão pecadores, mas precisamos olhar um pouco mais e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus foi à cruz para morrer no nosso lugar. E por fim, nós não temos que só conhecer o Deus da comunhão, mas como conhecer também a comunhão de Deus e por fim, conhecer a si mesmo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. E o verso 3 nos fala sobre isso. O verso 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Quando você olha para as expressões paralelas encontradas nos escritos de Paulo, nós lembramos diretamente do fruto do Espírito e as obras da carne, em Gálatas 5. E interessante a sequência das obras da carne ali, com respeito a partidarismo. Antes de falar de partidarismo, Paulo faz uma divisão ali. Antes de se tornar partido contrário, ele diz que acontece no nosso coração algumas coisas. Ele fala sobre discórdia. O que é discórdia? Aquela pessoa que nunca cede. Você já viu alguém assim? Eu estou sempre certo, eu não vou ceder. Dá certo, gente? Essa pessoa dá certo no casamento? Claro que não dá. Se ela nunca vai ceder, se ela sempre se acha certa, ela nunca vai dar certo. Quer no casamento com seu cônjuge, quer no relacionamento com seu filho, o filho com seu pai e assim por diante. Como nos relacionamentos nós precisamos ceder? Como às vezes nós temos que abrir mão para ter uma relação um pouco melhor com o nosso próximo? Isso não é diferente na igreja. Porque discórdia é obra da carne, está no nosso coração. Uma outra parte da obra da carne que Paulo diz são as dissensões, que já começa a formar grupos. Eu não vou ceder, eu vou conseguir gente que concorda comigo. E por fim, ele fala sobre as facções ou os partidarismos, que são intrigas. São coisas faladas ou feitas para prejudicar alguém. Mas o texto fala um pouco mais. Verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Será que nós consideramos as pessoas superiores a nós mesmos? Ou será que a nossa causa é muito mais importante? Será que os nossos sonhos são muito mais importantes do que qualquer outra pessoa ao nosso redor? Ou será que nós temos empatia para com o próximo? Será que o sofrimento do próximo é o nosso sofrimento? E eu nunca vou me esquecer de um cântico do poeta Sérgio Pimenta, quando ele diz assim: ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Será que você sente dor pela dor do próximo? Ou nós somos tão egoístas que não temos tempo para ver o sofrimento do outro? O texto fala mais, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros.
Tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus. E deve ser colocado para a glória do Senhor. Se você tem um carro, ele não é seu, ele é de Deus. Se você tem saúde, se você tem corpo, ele é seu. Lógico que não, ele é de Deus. Toda a sua vida pertence a Deus. Porque Deus dá, ele pode tirar. É muito claro isso na Bíblia. O mesmo Deus que dá, ele corrige, ele disciplina. E quando a gente se ensoberbece, quando a gente deixa de ser humilde, quando a gente acha que as coisas são nossas e que o mundo foi criado para o nosso bel prazer, nós temos correções da parte de Deus para aprender que as coisas todas pertencem a Deus. Eu gosto sempre de usar a expressão ou a ilustração de que um dia o pecado nos derrubou, mas Deus foi lá e nos resgatou. Ele nos exortou. De que jeito? Tirou a gente da lama do pecado, começou a trabalhar no nosso coração, começou a cochichar no nosso coração, no nosso ouvido, nos ergueu. E tudo aquilo que Deus criou está nas suas mãos. Mas como nós somos arrogantes, como nós ensoberbecemos e achamos que não precisamos de Deus. E quando isso acontece, o que Deus fala? Deus joga? Claro que não joga. Mas Deus fala então, se somos tão sábios assim, caminhamos sozinhos. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com o próprio Satanás. Quando a Bíblia diz que Satanás foi lançado, não é a ideia de que Deus é um sátiro, que ele jogou Satanás e ficou ainda gozando de Satanás, não é isso. Mas a Bíblia demonstra que Deus tinha tudo no seu poder, sob o seu comando. Tudo estava bem. Mas Satanás, seus demônios, Adão e Eva e todos nós, temos momentos na vida que a gente acha que pode ser dono do nosso próprio nariz. E quando isso acontece, Deus fala, então vai. E nós não temos suporte. Nós não temos nenhum motivo para nos vangloriarmos. Nós não temos nenhum motivo para acharmos que somos melhor do que outros. E eu queria terminar dizendo o seguinte. Paulo, falando das obras da carne, o fruto do Espírito, ele diz assim, Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como é que está a sua vida? E eu queria agora concluir. Será que você tem orado pelas pessoas? Será que você tem orado para aquela pessoa que te persegue no trabalho? Será que você tem orado para aquelas pessoas que você nem sequer tem intimidade na igreja? Ou dentro da sua própria casa? Ore. Ore por ela. Mas não só ore, abençoe essas pessoas. Nós, como povo de Deus, somos os únicos que temos autoridade da parte de Deus de dizer às pessoas, Deus te abençoe. Mas como somos covardes? Como encontramos pessoas sofridas na vida, ou pessoas com um abatimento tão grande? Nessa semana eu estava saindo do shopping muito rápido. Eu fui buscar um colchonete para as crianças irem para a noite do pijama. E eu vi que a moça lá do estacionamento, deu um problema na cancela do estacionamento. Ela estava desesperada, que ela tinha que anotar a placa de todo mundo. E eu estava um pouco atrás. E eu já peguei um cartãozinho do Disque Paz, e quando chegou minha vez eu entreguei para ela. Aquela moça começou a chorar. E disse assim, poxa, eu estou precisando tanto disso. Porque eu acho que eu vou perder meu emprego. Não sei se ela ligou no Disque Paz, se ela vai ligar. Mas como a gente precisa trazer às pessoas a bênção de Deus. Como a gente precisa mostrar a elas que Deus as ama, que Deus tem bênção sem medida para a vida delas. Como a gente precisa deixar um pouco o nosso egoísmo, as nossas preocupações e vivermos bem um com o outro. Porque a igreja é a única que pode abençoar aquele que não é da igreja, aquele que está nas trevas. E eu queria terminar com a palavra do Senhor Jesus em João, quando ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A base da comunhão nossa é o amor de Jesus. E o mundo só vai poder conhecer que somos igreja, que somos discípulos de Jesus, se tivermos amor uns pelos outros. Que Deus nos ajude a amarmos mais, que Deus nos ajude a termos mais comunhão com Ele e, consequentemente, também comunhão uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Coral.